A gente entender um pouco esse assunto, o que aconteceu lá no mar, vamos conversar com o professor de Engenharia Naval da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Silvio Melo. Professor, antes de tudo, obrigado pela participação aqui no CNN Arena. Eu gostaria de perguntar ao senhor, antes de tudo, o senhor me escuta bem? Escuto bem. Ok. Professor, esse submarino estava a 3.800 metros de profundidade. O que aconteceu com essa pressão tão grande? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como funciona, como ocorre um submarino nessa profundidade tão grande. Um submarino, na verdade, ele é como se fosse uma garrafa de pressão. Dentro dele, ele tem a pressão normal da atmosférica e a estrutura do casco é o que suporta a pressão externa, que é nessas profundidades altíssimas, né? Então, toda a pressão que está sendo exercida sobre o submarino, ela é suportada pelo casco. E se esse casco, por acaso, romper de alguma forma, ocorre o que está sendo falado aí, a implosão. É uma pressão de fora para dentro que esmaga quase que instantaneamente a estrutura e provoca um colapso total da embarcação. Os submarinos normalmente são construídos para suportar essa pressão, mas às vezes acontece algum acidente que causa esse tipo de efeito, né? Não sei se é exatamente isso que você queria saber, se quer que eu complemente com alguma coisa. É justamente a pressão que... professor, uma informação que a nossa repórter da CNN, a Paula Newton, nos Estados Unidos, ela deu agora há pouco, ela disse que os dispositivos de escuta não registraram nenhum sinal de implosão durante a busca. Esse submarino, ele desceu no domingo e depois de quase 2 horas perdeu contato com o navio que estava sob controle, no controle dele. O senhor acha que essa implosão aconteceu de imediato, já que essa informação da repórter Paula Newton é importante, já que não houve o dispositivo de escuta, registrou nenhum barulho? Agora a gente pode dizer que deve ter sido isso que aconteceu. Antes não dava para saber, porque ele perdeu o contato com mais ou menos 1h20, 1h25 de descida, e o caminho até o fundo levaria mais ou menos umas 2 horas. Então a gente sabia que alguma coisa aconteceu durante a descida. Mas se tivesse sido uma perda de energia ou uma catástrofe como essa, não dava para saber antes. Agora a gente já sabe, então em algum momento, por algum motivo que ainda vai ser descoberto, provavelmente o casco se rompeu e essa implosão aconteceu imediatamente durante a descida. Tá? Porque ainda vai ter que ser descoberto. Mas, realmente, se tivesse acontecido depois, enquanto estavam já as buscas, né, esse barulho ele teria sido detectado pelos equipamentos que estavam tentando localizar o submersível. Então, deve ter sido, com certeza, foi durante a descida. Talvez não no meio da descida, talvez quando ele tocou o fundo, mas durante a descida aconteceu essa implosão. Pode ser por causa da profundidade, professor? Ou Não, talvez a colisão não. no solo, no Por causa fundo da do mar? profundidade, não, porque essa embarcação ela foi construída para suportar esse tipo de profundidade. Então, não era a profundidade, em condições normais, a embarcação suportaria perfeitamente. Essa embarcação ela foi projetada para suportar pressões de até 4.500 metros de profundidade. Então, a pressão não seria um problema se não tivesse acontecido nada de anormal. Então, por exemplo, vou dar só hipóteses, tá? Não dá para saber a tampa que fecha a cabine, ela é parafusada por vários parafusos. Ouvi hoje na imprensa que é cerca de 18. E se um deles foi mal parafusado, durante a descida, ele pode causar um vazamento. E quando esse vazamento ocorre, quando a água começa a penetrar dentro da embarcação, essa troca de pressão muito grande ocorre a implosão. Então, poderia ser algum tipo de problema da vedação na porta que fecha, que isola a cabine do meio externo. Colisão com os destroços, eu acho que não, porque ele foi encontrado bem longe do local onde está o Titanic. Então, e ele desce uma velocidade muito baixa. Então, colisões para provocar uma implosão desse tipo é muito pouco provável. É mais provável que tenha havido algum acidente do tipo de falta de vedação, ou alguma parte do casco que se rompeu, ou fadiga,
alguma coisa que não estava já, que não tinha sido detectado e durante a descida provocou esse vazamento e a implosão acontece logo depois. Vou tirar uma dúvida aqui, porque eu sou leigo nessa questão. Assim como acontece nos aviões, há um tipo de caixa preta nesse tipo de submarino também ou não? Não, nesse tipo não. Essa embarcação, existem diversos tipos de submersíveis de pesquisa que levam sim esse tipo de equipamento para poder registrar o que acontece. Essa embarcação ela é uma embarcação muito simples. Ela não era perigosa. Muita gente está falando aí que ela era meio amadora, tal. Não, não é bem assim. Ela era simples. Ela não tinha grandes equipamentos. Ela foi pensada para fazer turismo. Infelizmente, é o tipo de turismo que eu acho que não deveria acontecer, mas ela foi pensada para isso. Então, ela não tinha os equipamentos de pesquisa científica, de registro de dados, então ela só tinha o mínimo necessário para fazer a descida, a observação do naufrágio e subir de novo. Então, não tem esses equipamentos que poderiam nem alertar a superfície, nem alertar algum eventual problema que tivesse acontecendo. Esse é um grande problema dessa embarcação, que ela não tinha nenhum sistema de alerta. Era um equipamento bem simples mesmo. Muito obrigado pela sua disponibilidade conosco aqui da CNN. Nós conversamos com o professor de Engenharia Naval da Universidade Federal de Pernambuco, Silvio Melo. Muito obrigado, professor. Obrigado, boa noite a todos.